Muito bom dia. Sejam bem-vindos à 17ª Feira do Empreendedor. Vamos dar início à conferência Como elaborar um plano de negócios. Antes de mais, pedia desculpa destes minutos de atraso, mas estávamos a aguardar que a conferência ao lado terminasse, porque obviamente virão pessoas para aqui. Mas, tendo em conta que já avançamos 10 minutos, já não poderemos fazer mais. Por isso, hoje o tema é como elaborar um plano de negócios. Todos nós podemos ter uma ideia. É fundamental que a tenhamos, mas não é suficiente avançarmos com o negócio só com uma ideia. Se temos uma ideia, vamos ter que fazer um estudo dessa ideia, vamos ter que fazer um plano dessa ideia. E por isso é importante sistematizar informação, agregar informação para podermos efetivamente obter mais indicações sobre o nosso negócio. Mas então perguntariam porquê é que é importante fazermos um plano de negócio? Porque obviamente vamos ter todo um conjunto de informação sistematizada sobre a nossa ideia do negócio, como vamos pretender implementá-la e que resultados também vamos esperar no futuro. É obviamente essencial termos um plano de negócio para conseguirmos estruturar a nossa ideia. E, obviamente, vai ser vital para depois conseguirmos fazer a gestão do nosso negócio. O plano de negócio vai ter aqui 3 vertentes. Uma vertente como ferramenta de comunicação, como ferramenta de gestão e também como ferramenta de planeamento. Enquanto ferramenta de comunicação, vai ser utilizado para atrair investimento, funcionários, parcerias que sejam estratégicas para a empresa. E, portanto, é através do plano de negócios que nós vamos cativar terceiros. Enquanto ferramenta de gestão, vai nos ajudar a monitorizar a nossa empresa, a evolução da empresa, comparando previsões iniciais com dados efetivos. Se eu não tiver um plano de negócios, o que é que acontece? Eu não tenho previsões, portanto não sei se houve desvios ou não. Não sei se estou no caminho certo. Por isso, o plano de negócios, enquanto ferramenta de gestão, é fundamental para nos ajudar a monitorizar o nosso negócio. Enquanto ferramenta de planeamento, vai-nos orientar pelas diversas fases da empresa, obviamente identificando dificuldades, obstáculos, mas sempre na perspectiva de evitar os erros, de detectarmos os erros. Se nós não tivermos sistematizada toda a informação, nós nunca vamos perceber se estamos no caminho certo ou não. Portanto, sempre importante nós termos um plano de negócio, nós sabemos exatamente o que vamos fazer e em que moldes. Devemos sempre assegurar a facilidade de leitura do documento. O texto, obviamente, deve ser formatado, isto parece um conjunto de banalidades, mas é sempre importante nós sistematizarmos esta informação, nós focarmos nesta informação. Portanto, o texto deve ser bem formatado, de fácil compreensão. Obviamente que nos devemos focar naquilo que é essencial, porque muitas vezes nós estamos imbuídas com o espírito do projeto, estamos tão apaixonados pelo nosso projeto que acabamos por escrever aquilo que interessa e aquilo que não interessa. Portanto, foquem-se no essencial, é aquilo que as pessoas vão querer ler. Se lerem, só querem o essencial, não vão querer informação que não seja fulcral. Por isso, não exagerem na dimensão, porque não é necessário haver um documento extenso para ter lá toda a informação relevante. Não, é preciso informação consistente, informação relevante, mas não vamos exagerar na dimensão, porque para quem tem que ler não é muito interessante ter 500 páginas para ler. Prefere ter 50 ou 20 ou 30 que sejam efetivamente a essência do projeto. Obviamente que temos que ser claros, concisos, incluir sempre um bom índice. Para quem faz uma leitura de um plano de negócios, é importante haver este índice, perceber como é que foi formatado. E, de alguma forma, a maioria das vezes o que acontece? As pessoas não vão ler o plano de negócios todo. Portanto, vão
às partes essenciais, àquelas que acham fulcrais para tirarem conclusões. Por isso, um bom índice ajuda também a estruturar o projeto. Devemos, obviamente, dar sempre um aspecto profissional ao documento, focar-nos muitas vezes na parte estética, naquilo que nós vamos passar para o exterior, porque, obviamente, o nosso plano de negócio vai ser um documento que vai servir de cartão de visita e, como tal, temos que ter um conjunto de preocupações. Lá está, incluir o índice, subtítulos. No fundo, isto vai induzir as pessoas a pensar que efetivamente se trata de um negócio viável. Devemos também ter muita preocupação evidenciando a qualidade da equipa com quem vamos trabalhar. As pessoas são fundamentais. As pessoas são fundamentais e por isso devemos sempre evidenciar a qualidade da equipa com quem vamos trabalhar, referindo que são pessoas autónomas, que são pessoas importantes para o nosso negócio, que têm competências que são fundamentais, portanto, a qualidade da equipa é fundamental. Ou seja, dois negócios exatamente iguais, uns funcionam porque têm um conjunto de recursos humanos afetos e outros não, porque, lá está, não têm pessoas com as competências suficientes. Por isso, devemos sempre evidenciar a qualidade da equipa com quem vamos trabalhar. Pessoas que, obviamente, são qualificadas, credíveis, que a equipa é coesa, empenhada, evidenciando realizações importantes que a própria equipa já possa, de alguma forma, evidenciar. Devemos ter uma abordagem focada no mercado e não essencialmente só no nosso produto ou no nosso serviço. Devemos concentrar o nosso plano e preocupando como é que o produto vai efetivamente ser recebido pelo mercado e como é que vai satisfazer as necessidades dos consumidores, dos atuais e daqueles que irão ser, portanto, dos potenciais. Devemos sempre adequar o nosso plano de negócios ao tipo de leitor, ou seja, tendo em conta para quem nós estamos a enviar ou a fazer o nosso plano de negócios, nós vamos ter cuidados diferentes. Se é uma instituição bancária, se é um capital de risco, se é um business angel, se é um parceiro estratégico, portanto, nós temos sempre que ter isso em consideração. Quem está do outro lado, quem é que vai ler o nosso plano de negócio. Mostrar que o nosso negócio é único, isto é fundamental. Nós estamos a tentar convencer alguém que o nosso negócio é único, que é fundamental. E então vamos focar em quê? Nas características únicas face àquilo que já existe, portanto, face aos concorrentes, na excelência do nosso produto ou nosso serviço, portanto, vamos dizer que sim, senhora, o nosso produto é excelente e quais são as razões. As relações que nós temos, quer com os nossos fornecedores, quer com os nossos clientes, também são fundamentais. Porquê? Relações privilegiadas com clientes levam-nos a conhecer melhor quem nos vai comprar os nossos produtos ou os nossos serviços. Portanto, devemos ter sempre atenção. Relações privilegiadas com os fornecedores. Vamos ter, possivelmente, melhores preços e, portanto, isso vai ser depois e vai ser refletido no nosso negócio. Portanto, tudo isto é importante dar ênfase quando estamos a tratar da realização do nosso plano de negócios. Referir sempre os riscos do negócio, ou seja, ninguém acredita que há negócios perfeitos. Portanto, se nós estamos a dizer que não há qualquer risco, ninguém vai acreditar em nós. Portanto, devemos sim assumir que há riscos no nosso negócio e efetivamente dizer quais são, porque vai demonstrar algum realismo da nossa parte. E, portanto, é importante referir sempre os riscos do negócio. Vai conferir credibilidade para o projeto, para os promotores do projeto também, porque ninguém acredita que há negócios perfeitos. Devemos apresentar sempre projeções realistas. O que é que isto quer dizer? Não devemos presumir que a concorrência não existe, ela existe sempre, ou quase sempre. Raros são os produtos ou os serviços que já não há nada muito parecido, portanto,
fazer aqui uma projeção realista relativamente à concorrência e não desprezar nunca a concorrência, fazer projeções realistas relativamente ao volume de negócios. Nós temos que ser sempre muito ponderados quando estamos a projetar o volume de negócios, porque, lá está, nós achamos sempre que no primeiro ano nós vamos conseguir vender imenso, milhões, mas não é verdade. Portanto, temos que ter projeções realistas. Relativamente aos custos de produção, também temos que ter este cuidado. Porquê? Porque os custos existem e muitas vezes esquecemos deles, e quando estamos a fazer um plano de negócios, tudo isto é relevante, é determinante e vai influenciar os resultados do nosso plano. Por isso, custos de produção muito realistas, não esquecer nada daquilo que efetivamente vai ser imputado ao nosso negócio. Quanto à capacidade produtiva, também temos que ter muito cuidado. Nós não obviamente que tem repercussões depois no volume de negócios, temos que ter muito cuidado. Relativamente à dimensão do mercado, também não desprezar a dimensão do mercado, não podemos dizer que estamos a produzir para 10 milhões quando o mercado só tem 8 ou só tem 5 ou 4. Portanto, muita atenção nas projeções que fazem. Terão que ser sempre projeções realistas, até porque quem está do outro lado tem sempre um bocadinho a percepção do que é razoável apresentar. Devemos terminar sempre de forma positiva, obviamente, demonstrando confiança no projeto. Obviamente, quando eu disse que devíamos referir os riscos do projeto, devemos, sim senhor, mas também de alguma forma acreditar que, embora haja riscos, obviamente nós estamos confiantes, nós acreditamos no nosso projeto. Se nós não acreditamos no nosso projeto, obviamente que ninguém vai acreditar. Portanto, demonstrar confiança no projeto, de terminar de forma positiva, referir sempre as razões pela qual o nosso negócio é considerado irresistível. E se conseguirmos obter sempre uma revisão crítica, o que eu quero dizer com isto é termos alguém da nossa confiança que nos vai poder fazer uma leitura crítica do nosso projeto. Porque lá está, de nós próprios às vezes temos alguma dificuldade em ter um espírito crítico e por isso é sempre importante haver alguém exterior que nos possa dar essa ajuda, porque efetivamente poderá ser fundamental, fulcral para o nosso projeto. Etapas na elaboração do plano de negócios. Começamos então pelo sumário executivo. O sumário executivo é o capítulo mais importante do plano de negócios. Deverá, e eu aqui queria fazer uma ressalva, quando eu digo aqui conter cerca de 500 palavras, o que é que eu quero dizer? Isto é uma ordem de grandeza, porque um plano de negócios pode obviamente estar muito bem desenhado com 200 palavras, aqui no resumo, no sumário executivo, ou eventualmente com 700. Isto é uma ordem de grandeza para a qual nós podemos olhar, porque esta estrutura que eu vos estou a apresentar é uma das muitas estruturas que podem existir. Isto não é uma coisa estanca, ou seja, isto é uma das formas. E vocês também têm que ter o espírito crítico suficiente para olhar para isto e perceber: o meu negócio ajusta-se totalmente, se calhar não se ajusta, vamos cá fazer umas pequenas correções. Portanto, isto é uma das possibilidades de fazermos o nosso plano de negócios. Mas, como eu digo, há variadíssimas formas de o fazer. Portanto, voltando ao sumário executivo, é o capítulo mais importante, deverá ter ou conter cerca de 500 palavras, é o último capítulo a ser preparado. Muita atenção. Há logo a tentação de começarmos logo a desenhar o sumário executivo. Não o façam. É uma tentação, mas não o façam, porque tem que ser definitivamente a última coisa a fazer no nosso plano de negócios. Porquê? Porque vai ser o resumo de tudo que nós fizemos. Só depois do plano de negócios estar feito é que nós conseguimos fazer o sumário executivo. Neste capítulo, devemos ter aqui a mensagem mais poderosa do projeto e persuasiva também. Porquê? Porque muitas vezes
as pessoas cingem-se à leitura do sumário executivo. E, portanto, isto é quase que verdade, não digo que é transversal em todas as situações, mas muitas vezes a primeira análise é ler o que é que está no sumário executivo. Em face do que está no sumário executivo, avançam ou não para a leitura do plano. Por isso, tenham muito cuidado quando estão a fazer o sumário executivo. Obviamente que deve ser bem impresso, de fácil leitura, pronto, isto é um conjunto de banalidades, mas que devemos sempre focar-nos. E então, o que é que nós vamos, em concreto, ter aqui no sumário executivo? Vamos ter o conceito de negócio, os dados financeiros mais relevantes, por exemplo, o retorno do investimento, as necessidades financeiras, ou seja, o que é que eu vou necessitar em termos financeiros para poder fazer face ao investimento que eu presumo ser necessário para avançar com o negócio. A posição da empresa, as expectativas de crescimento que eu tenho e também algumas realizações importantes. Nomeadamente, podemos dizer alguma patente, algum prémio a que eu tenha concorrido e que ganhei, portanto, algumas realizações que sejam realmente determinantes para a empresa. Eu queria só fazer aqui um parênteses relativamente ao seguinte: depois, se pretenderem ter a apresentação, ela vai estar disponível no nosso site. É normal, dentro de 3, 4 dias, nós colocamos toda esta informação. Portanto, às vezes há sempre a preocupação de estarmos aqui a colher informação e de atendermos ao que está escrito e ao que estou a falar. Por isso, esta informação depois nós vamos disponibilizar e vai estar no site da feira. Se não encontrarem, depois é uma questão de nos ligarem, mas ela vai estar lá com toda a certeza. Ideia de negócio. No capítulo da ideia de negócio, o que é que nós temos que ter? Temos 3 pilares: a missão, a visão e os valores. A missão é aquilo que nós pretendemos fazer e para quem pretendemos fazer. A visão é o que é que será a empresa no futuro, o que é que prevemos que a empresa possa ser, qual a direção que vai tomar. Os valores, quais as regras básicas que vão nortear os comportamentos e atitudes da empresa. Portanto, estes são os pilares básicos que todos devem conhecer, todas as pessoas que trabalham na empresa devem conhecer. Porque se queremos tomar alguma decisão, temos que nos focar sempre nestes pilares, para não haver uma estratégia que não está efetivamente a ser delineada. Devemos também ter em conta o contexto macroeconómico. Porquê? Porque tudo isto, todas estas variáveis têm relevância, têm impacto no meu projeto. O PIB, a taxa de inflação, a taxa de juro, obviamente que é relevante se o juro é 5% ou se é 10%, se eu consigo ir buscar facilmente ao mercado, se eu consigo ir buscar dinheiro ou não. Portanto, todas estas variáveis têm impacto no meu projeto. Taxa de desemprego, balança comercial, portanto, tudo isto é relevante e é importante que façamos uma pequena nota no nosso projeto. Devemos também atender e fazer uma análise ao mercado, fazer uma análise do ambiente que vai rodear a nossa empresa e que lhe vai, obviamente, colocar desafios e também oportunidades. Fazer um estudo sobre os mercados que pretendemos atingir, quais são as características atuais, as pontuais, porque o mercado está sempre em mutação e, portanto, temos que sempre ter esta noção sempre presente. Fazer uma análise da concorrência, permitindo aferir quem são efetivamente os principais intervenientes no mercado e quais vão ser as suas estratégias. No fundo, vamos caracterizar a nossa concorrência, identificar as suas fraquezas, identificar as forças, possibilitando realmente que conheçamos o mercado em que opera, permitindo também tomarmos decisões mais confiantes e, por isso, é preciso ter sempre em nota a concorrência. Devemos também fazer uma análise interna da empresa, ou seja, a estrutura orgânica e de recursos humanos da empresa,
a plataforma tecnológica, se ela existir, o sistema de qualidade, se for o caso. Portanto, tudo isto são temas que nós devemos ter atenção quando estamos a realizar o nosso plano de negócio. Deveremos também fazer uma análise pestal. O que é isto? É ver qual é o contexto político em que estamos envolvidos, qual é o contexto económico, qual é o contexto social, qual é o contexto tecnológico, ambiental e também legal. Porquê? Lá está, porque todos estes contextos vão influenciar diretamente o meu negócio. Análise SWOT. O que é isto da análise SWOT? No fundo, é identificar os aspectos que caracterizam a posição da nossa empresa, quer ao nível interno, quer ao nível externo. E, portanto, aquilo que temos que fazer é, efetivamente, analisar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. E ter uma noção muito concreta que todas elas existem. Cada uma com a sua intensidade, mas todas elas existem. Portanto, vamos nos concentrar nos pontos fortes, reconhecer que temos fraquezas, obviamente, e, obviamente, agarrar também as oportunidades, mas sempre focadas nestes três vetores. Fazer uma análise das 5 forças competitivas de Porter, ou seja, qual é a rivalidade entre os concorrentes, quais são os produtos substitutos, poder negocial dos fornecedores, a entrada de novos concorrentes e também o poder negocial dos clientes. A rivalidade dos concorrentes, o que é que nos vai permitir? Vai permitir-nos saber quem são os concorrentes, como é que eles estão agrupados, que vantagens é que eles têm relativamente ao meu negócio, se têm já mercados que estão implementadas no mercado e, portanto, tudo isto é relevante para eu depois poder desenvolver o meu negócio. Se há produtos substitutos ou não, e obviamente nós temos que ponderar que há sempre possibilidade de os nossos produtos serem substituídos, produtos ou serviços, obviamente. Ver qual é o poder negocial dos clientes, ou seja, não devemos estar dependentes de clientes, de um só cliente. A ideia é termos um vasto número de clientes, quanto maior o número de clientes, melhor. Para quê? Para dispersarmos o nosso risco. Porque se temos só um bom cliente, se nos falha esse cliente, é um problema grave para a empresa. Mas isso é muito comum nas empresas, ou era muito comum nas empresas. Agora, enfim, as empresas tentam, de alguma forma, salvaguardar esse problema, porque realmente ele existe. O poder negocial dos fornecedores, também se nós tivermos só um fornecedor, o que é que acontece? Ele vai ter a possibilidade de nos impor um preço. E isso nós não queremos. Portanto, se tivermos uma panóplia de fornecedores, se tivermos essa possibilidade de escolher os fornecedores, eles próprios também nos vão praticar, se calhar, um preço mais interessante. E depois também a entrada de novos concorrentes. Devemos criar entradas à entrada de outros concorrentes. De que forma? Se nós formos fortes, se nós tivermos uma patente, se nós tivermos uma marca muito forte, se calhar quem vai entrar para o mercado pensará 2 vezes. Devemos também ter em conta o posicionamento da empresa, portanto, que no fundo vai ser a hierarquia que qualquer marca, produtos ou serviços tem na mente de cada um de nós. E, portanto, vamos ter que, qualquer empresa vai querer ocupar o melhor posicionamento de mercado, que obviamente o marketing está muito focado nesta questão. Qualquer consumidor, como é óbvio, pretende sempre optar, lá está, por aquilo que se chamam os produtos líderes. Porquê? Por serem considerados melhores, por terem mais impacto, por nos satisfazerem melhor as nossas necessidades e, portanto, obviamente, queremos sempre que o consumo seja baseado nos produtos líderes. Segmentar também o nosso mercado é fundamental para a empresa. Vamos poder, obviamente, aproximar do cliente, porque sabemos quem são os nossos clientes. Vamos conhecer, para além dos clientes, conseguimos acompanhar um pouco melhor a mudança e tentar, no fundo, antecipar-nos à concorrência.
Há diferentes tipos de segmentação, geográfico, demográfico, socioeconómico, estilo de vida, portanto, temos que ver efetivamente que tipos de segmentação e defini-los. Saber exatamente para quem vamos trabalhar, determinarmos o público-alvo, que no fundo são aquelas pessoas para quem nós vamos querer trabalhar e que à partida têm um conjunto de características idênticas. Relativamente ao marketing mix, nós vamos ter que definir muito bem os preços, o produto, dizer exatamente o que é que nós vamos fazer, e aqui quando digo o produto, o serviço, obviamente, a praça onde ele vai estar instalado, a promoção, a prova física, as pessoas e todo o processo. Portanto, fazer referência a cada uma destas situações. Qualquer empresa deve ter linhas de orientação estratégicas. Para quê? Para identificar objetivamente aquilo que queremos fazer e depois, em face daquilo que queremos fazer, tentarmos atingir os nossos objetivos. E para isso, obviamente, que temos um conjunto de linhas de orientação estratégica, que obviamente não servem para nada se não existirem mecanismos que nos vão permitir monitorizar e controlar estas linhas estratégicas. E então as empresas deverão criar então formas de poder controlar o seu negócio, aferindo desvios em face daquilo que estava previsto. Portanto, só com estes mecanismos de controle é que eu consigo aferir os desvios. E, portanto, deve haver sempre um plano de contingência face a situações que podem acontecer e que nós não ponderamos. Portanto, até agora estivemos a falar em quê? Estivemos a falar na parte da memória descritiva do projeto, que normalmente é aquela que as pessoas facilmente fazem, ou mais facilmente fazem. Depois, enfim, há uma parte um bocadinho mais técnica, que é o estudo de viabilidade económica ou financeiro e que muitas vezes cria uma situação mais complicada para quem não está na área. De qualquer das formas, é sempre importante, ainda que não tenhamos conhecimentos, envolvermos-nos a fazer o nosso plano de negócio. Mesmo que tenham um consultor que vos vá fazer o vosso plano, é importante serem vocês a delinearem e a atuarem com ele. Porquê? Porque quem conhece o negócio são vocês, não é o vosso consultor. O consultor sabe genericamente como é que as coisas são feitas, mas são vocês que vão dizer como é que o negócio vai efetivamente ser feito. Portanto, a primeira fase no estudo de viabilidade económica ou financeira é, efetivamente, determinar os pressupostos, que são, no fundo, as premissas que nos vão permitir depois avançar com o estudo. E então, o que é que são estes pressupostos? Os pressupostos é algo que nós, à partida, vamos colocar como certo. Portanto, se os pressupostos não se concretizarem, todo o nosso plano vai ficar distorcido. Portanto, nós estamos a falar do prazo médio de recebimento, do prazo médio de pagamento a fornecedores, estamos a falar de uma taxa de IVA, a falar de uma taxa de IRS, a falar de uma taxa de IRC, das taxas de juro. Portanto, há um conjunto de pressupostos que nós vamos estabelecer e que lá está. Se estes pressupostos que nós presumimos não se evidenciarem, se não se passarem daquela forma que estava prevista, vai distorcer todo o processo. E então eu daria um exemplo. Imaginem que o prazo de recebimento, nós estamos a dizer que vamos receber dos clientes a 30 dias. E que depois, quando estamos a implementar o projeto, nós chegamos à conclusão que afinal os nossos clientes não nos pagam a 30 dias, mas vão-nos pagar a 90 ou a 120. Isto cria distorções enormes na empresa, porque pensávamos que íamos receber a 30 dias, tínhamos uma previsão de 30 dias e depois temos de 90 ou de 120. O que vai querer dizer é que nós não vamos ter dinheiro para depois, se calhar, pagar aos nossos fornecedores. Portanto, tudo isto vai estar dependente destes tais pressupostos.
Por isso é que é muito importante, quando estamos a dizer que o prazo de recebimento é 30 dias, nós tenhamos consciência que esses 30 dias vão ter que ser mesmo 30 dias. Se não forem, vamos distorcer todos os resultados. Relativamente ao prazo de pagamento dos fornecedores, também é a mesma coisa. Porquê? Porque se nós estávamos a pensar que os fornecedores nos iriam dar crédito de 30 dias e se afinal vamos ter que pagar a pronto, nós vamos ter que ter dinheiro para avançar com o pagamento ao fornecedor, senão não temos aquilo que pretendemos. E por isso é muito importante, quando estamos a fazer o estudo de viabilidade económica ou financeira, determinados os pressupostos e, de preferência, com a maior aproximação à realidade. Claro que isto, por vezes, não é fácil. Depois vamos ter os proveitos previsionais. Vamos, então, determinar o volume de negócios. Este é o mapa mais complicado de ser feito. Porquê? Porque, obviamente, estamos a projetar aquilo que vamos vender a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, porque também não faz muito sentido, neste momento, estarmos a fazer planos de negócio mais dilatados no tempo do que 3 anos. Portanto, estamos a fazer a projeção em 3 anos, porque senão é quase necessário realmente haver aqui uma bola de cristal. E por isso temos que ter muito cuidado quando fazemos o volume de negócios, porque é muito fácil nós estarmos a dizer que vamos vender no primeiro ano 5 milhões, no segundo ano 10 milhões e no terceiro 20. Porquê? Porque é só colocar valores. Mas quando vamos para a prática, a parte mais pragmática, percebemos que vender não é fácil, o mercado é complicado e por isso não é só colocar este valor. Quando estamos a fazer este mapa, devemos ser pessimistas. Se depois, quando estivermos a implementar o projeto, as coisas correrem melhor, ótimo, ficaremos todos encantados. Agora, sempre numa versão um bocadinho mais pessimista, quando se trata de proveitos. Quando se trata de custos, ao contrário, aí nós devemos ser, ao contrário, não é ao contrário, também devemos ser muito pessimistas, ou seja, devemos pensar que os custos vão existir e em larga escala. E nunca prevemos todos os custos, normalmente, não é? Portanto, há sempre qualquer coisa que falha. Portanto, quando estão a fazer o mapa do volume de negócios, deverão ter muito cuidado, porque não é só colocar lá números, é pensar que vamos ter que ter uma visão pragmática, vamos ter que ser muito objetivos, vamos ter que saber exatamente aquilo que vamos vender. E muitas vezes estamos a dizer que o nosso mercado é de 10, nós não vamos dizer que vamos vender 12. Portanto, muita atenção. Eu, relativamente a esta parte, eu sugiro sempre que consultem o site do IAPMEI, possivelmente muitos dos senhores que já conhecem o site, já conhecem o template. Porquê? Porque eu acho que é um template que é relativamente fácil, bastante intuitivo e que conseguirão de alguma forma preencher os mapas. Obviamente que poderão não conseguir fazer exaustivamente toda esta parte, porque tem uma parte um bocadinho mais técnica, mas de alguma forma conseguem desenhar algo que depois alguém vos pode ajudar com alguma facilidade e perceber se o negócio tem ou não potencial. Mas, como eu ia dizer, portanto, o volume de negócios é o mapa mais complexo de fazer. Está relacionado com tudo o que nós fizemos até agora. Porque a nossa preocupação é sempre vender, seja produtos, seja serviços. Portanto, a nossa preocupação é sempre essa e tudo depende do que nós fizemos até agora. Ou seja, toda a análise que nós fizemos até agora vai ter repercussões no nosso volume de negócios. Depois, relativamente aos custos previsionais, nós vamos ter que aferir um conjunto de custos que efetivamente são imputados ao negócio. Muita atenção quando estamos a fazer a imputação dos custos. Há sempre qualquer coisa que falha. Achamos sempre que, eu advogado não preciso porque eu tenho um primo, contabilista não preciso porque é o meu irmão. Esses custos têm sempre que ser contabilizados.
não caiam no erro de ignorar esses custos. Porque até o vosso primo vos pode ajudar, o vosso irmão também vos pode ajudar, mas isso tem que estar tudo contabilizado. Num negócio toda a gente tem que ganhar. E quando eu digo que o contabilista vos vai fazer um trabalho, ele vai ter que ser remunerado por esse trabalho. O advogado vos vai prestar algum tipo de esclarecimento para avançarem com o negócio, ele vai ter que ser rigorosamente imputado ao projeto. Mas isto, eu peço desculpa, eu insisto um bocadinho, porque muitas vezes o que acontece é que os promotores dos projetos querem ignorar alguns custos e não o podem fazer. Sob pena que estão a distorcer o projeto. Estão a imputar, ou melhor, não estão a considerar custos no projeto que são determinantes. Por muito que tenham a família, os amigos a fazer, façam a imputação sempre desses custos. Vocês até podem depois não pagarem, mas percebem que, e pronto, ótimo, e será uma benesse para a empresa, mas os custos estão lá imputados. Para percebermos que se alguma coisa falhar, se o primo não puder atender, se o irmão não puder atender, os custos estão lá imputados. E, portanto, vocês estão sempre salvaguardados. Se esses custos não forem considerados, não há forma depois, e obviamente vão ter que os pagar, e chegam à conclusão que, então, afinal, o retorno do meu projeto não é aquele que eu estava à espera. De maneira que nos custos provisionais, portanto, nós vamos ter os fornecimentos e serviços externos, que é um conjunto de serviços que vão ser prestados por pessoas exteriores à empresa e que, de alguma forma, têm que ser colocados. A renda do espaço, deslocações que façam, lá está o contabilista, o advogado, a água, a luz, o telefone. Portanto, há toda uma panóplia de custos que estão perfeitamente listados, inclusivamente no template que eu vos referi do IAPMEI, e que vocês começam a ler e, linha a linha, rigorosamente, têm que imputar ao projeto um valor. Claro que há coisas que, obviamente, que não são aplicáveis ou podem não ser aplicáveis ao vosso negócio, mas aquelas que forem aplicáveis, não desprezem os custos. Façam menção de todos os custos, façam uma presunção dos custos mensais e depois, obviamente, multiplicam lá pelos 12 meses. Mas sempre na perspectiva dos custos que outras entidades irão prestar à vossa empresa. Depois terão que fazer referência aos custos das matérias vendidas e matérias consumidas, portanto, aquilo que efetivamente cada produto vai incorporar. Os custos com pessoal. Aqui outra referência. A maioria, ou quem está pelo menos a iniciar um negócio, qual é a tendência? É dizer que faz um plano a 3 anos, ou 4, ou 5 que seja, e a própria pessoa vai sempre ganhar o salário mínimo. Isto é rigorosamente um erro. E, portanto, não o façam. Não faz sentido dizerem que vocês vão ser remunerados sempre com o salário mínimo 3 anos. Faz sentido, se calhar, nos primeiros meses, em que, obviamente, o retorno é mais complicado, temos aqui custos com pessoal mais reduzidos. Mas depois não faz sentido continuarem com os custos reduzidos e com o salário mínimo. Coloquem o salário que presumam ser relevante para as funções que vão desempenhar, quer da pessoa responsável do projeto, quer dos seus colaboradores. Mas façam sempre relevância a valores razoáveis, a valores de mercado, e não propriamente aqueles que vocês acham que toda a gente vai trabalhar eternamente por um salário mínimo, porque não é verdade, porque as pessoas não vão estar contentes se estiverem a pensar ou se desempenharem determinadas funções, não é razoável. Portanto, num curto espaço de tempo, sim, a partir desse espaço de tempo, vocês têm que ponderar com custos mais razoáveis. E depois também, obviamente, custos com fundo de maneio. Há sempre dinheiro que é preciso a empresa ter para rodar. Porque, obviamente, tudo isto seria muito fácil se
quando nós recebemos os dinheiros dos clientes, fosse exatamente no mesmo dia em que nós tínhamos que pagar aos nossos fornecedores. Qualquer pessoa que se calhar tem um negócio, ou já teve, ou presumo ter, sabe que isto não é verdade, especialmente nos dias que correm. Porquê? Porque há realmente aqui um desfazamento muito grande e que provoca constrangimentos de tesouraria fortíssimos nas empresas. Muitas vezes é isso que não leva a bom porto as empresas. Porquê? Porque realmente há um desfazamento. Nunca pensem que as coisas vão correr bem, porque há sempre um cliente que até pode ser um belíssimo cliente, mas que vai falhar, por razões às vezes alheias, não é da sua vontade, mas vai falhar. E se o vosso cliente falha, vocês vão também falhar ao vosso fornecedor. E, portanto, é muito complicado haver esta sintonia. Não há esta sintonia. Raramente há esta sintonia. Portanto, temos que algo para fazer face aos imponderáveis. E um mapa do investimento. O que é que nós vamos colocar no investimento? Todo o investimento que nós vamos fazer naquele espaço de tempo. E não esquecer nada. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece é que depois falta uma máquina, passado 6 meses, pois eu devia ter comprado aquele equipamento. Pois para fazer este produto agora falta-me outra coisa qualquer. O que é que acontece? Nós fizemos um planeamento de um investimento que não coincide com as necessidades da empresa e que depois vai levar a constrangimentos do próprio processo produtivo. Porquê? Porque efetivamente nós não conseguimos produzir porque nos faltam um determinado equipamento. E quem diz equipamento produtivo diz outra coisa qualquer. Portanto, nunca desprezar o investimento. Nós temos que fazer um levantamento exaustivo, que vai depender de quê? Do levantamento exaustivo que nós também já fizemos daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos produzir ou dos serviços que nós vamos ter. Portanto, muita atenção quando estão a fazer um mapa de investimento. Não falhar com nada, porque efetivamente depois têm dissabores, percebem que as coisas não vão correr bem. Porque imaginem que tiveram que recorrer à banca. Pediram 20 mil euros, por exemplo, para fazer o vosso investimento. Se vocês chegam à conclusão, no primeiro ano de vida, que deviam ter pedido 30, porque há um equipamento que não foi ponderado e que agora é determinante e que agora não conseguem fazer face aos vossos clientes, reparem que isto dá constrangimentos ou provoca constrangimentos muito grandes numa empresa. Portanto, tentem ter uma visão um bocadinho mais alargada, perceber o que é que durante 2 ou 3 anos vão fazer na vossa empresa e, em face disso, ver qual é o investimento que efetivamente vão necessitar. Porque senão depois não vão ter dinheiro para fazer esse investimento. Temos casos todos os dias de pessoas que assim foi, que não ponderaram, como não ponderaram neste momento, depois já não têm financiamento suficiente para levar a bom porto o seu projeto. Obviamente, quando estamos a falar de investimento, estamos a falar também de fontes de financiamento. Porque se eu tenho um investimento de 20, eu tenho que saber onde é que vou buscar esses 20. Se tenho capital próprio, se tenho que ir à banca, se é alguém que me vai emprestar da família, se arranjo aqui um business angel, se vou ao CREN, que agora não tem este nome. Portanto, nós temos que saber exatamente que para aquele investimento nós vamos ter um financiamento exatamente igual. Não pode falhar nada. Porque se o investimento é de 10 e o financiamento é de 8, faltam aqui 2. E, portanto, ponderem sempre que o investimento vai ter que ser rigorosamente igual ao montante de financiamento. Depois, enfim, há aqui um conjunto de informação que, obviamente, nós vamos ter em face do preenchimento de um conjunto de mapas. Por isso é que eu aconselho realmente o template do IAPMEI, porque, lá está, é realmente muito intuitivo, é muito, ou relativamente intuitivo, mas de fácil percepção. Em face do preenchimento de um conjunto de mapas, nós vamos ter depois um conjunto de informação que vai sair. E é essa informação que, no fundo, nos vai dar alento para avançar com o nosso negócio, ou não.
porque a ideia é precisamente essa. É percebermos que há pressupostos iniciais e esses pressupostos têm que efetivamente ocorrer. Se eles não ocorrerem, eles vão distorcer-nos todo o processo. Mas se realmente os pressupostos se mantiverem conforme nós tínhamos previsto, se tudo aquilo que nós prevemos acontece, efetivamente as coisas vão correr bem e, portanto, não vamos ter problemas. Mas é no final que nós vamos ter ou não vontade, alento para avançarmos com o negócio. Obviamente, se nós temos resultados positivos, nós pensamos, bom, sim, eu posso ponderar agora se devo avançar com o negócio ou não. Se efetivamente logo à partida os resultados não são positivos, eu tenho que ponderar se devo ou não avançar com o negócio. Obviamente que isto agora já é um bocadinho mais técnico e aqui nesta fase se calhar já terão que se munir de alguém que vos possa dar esta ajuda. Perceber, fazer alguma leitura crítica dos resultados a que efetivamente chegaram. E nós aqui, portanto, vamos ter um conjunto de mapas. E depois devemos também ponderar o que é que acontece se nós alterarmos, por exemplo, o volume de negócios que tínhamos previsto. Portanto, é o que se chama análise de sensibilidade. Porquê? Nós prevemos que o nosso volume de negócios era de 100, vamos ver o que é que acontece ao projeto se o volume de negócios for 80, se realmente os resultados continuam a ser positivos. Ou, por outro lado, se as coisas correrem bem, o que é que acontece ao nosso projeto se os resultados, se o volume de negócios for de 150? Que impacto é que isto tem? Portanto, está aqui um conjunto de informação, muito rápida, obviamente, para vocês terem uma noção, enfim, aproximada do que é necessário para fazerem um plano de negócio. Nunca deixem que alguém faça o plano de negócio por vocês, que diga quais são os valores. Vocês é que conhecem o negócio, vocês têm que se envolver, seja com quem for. Claro que é muito simpático e mais confortável nós temos alguém que domina a técnica e que, portanto, que nos pode dar algumas dicas, mas vocês é que têm que saber do negócio, vocês é que têm que saber quanto é que vão vender, como vão vender, que custos é que vão estar associados. Podem estar sempre assessorados, mas isto tem que ser delineado por vocês. Eu deixaria aqui os meus contactos. Vou aproveitar para fazer aqui alguma pequena publicidade a um projeto que nós vamos ter, que já está a correr e que no início do ano nós vamos ter aqui sessões de coaching na ANS que vão possibilitar acelerar projetos, fazer plano de negócios, tudo de forma gratuita. Portanto, é um projeto financiado que nós iremos ter e que se calhar será importante para quem pretende desenvolver o seu negócio. Teoricamente, nós teremos todos os vossos contactos, porque em princípio terão feito as inscrições online e, portanto, toda esta informação vai ser ventilada para as nossas bases de dados. Se houver alguém especial que quer depois receber informação, que presume que não fez a inscrição online e que nós não teremos esse contacto, é uma questão de me mandarem um e-mail para o meu e-mail, olgamachado@anjos.com, fazer referência a que pretende receber informação sobre as sessões de coaching que irão ser realizadas no início do ano. Vamos tentar cumprir então 1 hora. Muito obrigada pela vossa presença. Espero que desculpem. Espero que tenha sido produtivo. Se tiverem alguma questão, podem nos contactar e, como digo, depois em janeiro vamos ter a possibilidade destas sessões de coaching que eu penso que poderão ser uma preciosa ajuda para quem quer iniciar o seu negócio. Boa tarde e foi um gosto estar aqui convosco. Obrigada.